noite, sejam bem-vindos ao Banidos Podcast. O lugar de agente para agente. Aqui a sua conversa é sem filtro. Você, agente, nos seus perrengues diários, vem chorar com a gente aqui. Muito prazer, eu sou a Adriana Assis, eu falo de Joinville, Santa Catarina, e eu sou proprietária da Mega Consultoria em Turismo. E eu sou o Fábio da Primitiva Turismo de São Paulo, capital. E aqui, direto da Ilha da Magia, Floripa, Rodrigo Buch, sócio da R2T Travel. Muito bem, hoje o tema é sobre a importância do networking para o agente de viagem. E eu quero convidar você, que é agente de viagem, a curtir e seguir o nosso canal, comentar o que você achou do nosso conteúdo, que a gente vai falar ainda para você, e também enviar, compartilhar o link desse canal para outro agente de viagem que com certeza quer estar aqui com a gente também. Meus amigos agentes, nós criamos esse podcast justamente para que a gente possa nos confraternizar e jogar na mesa todos aqueles perrengues que a gente passa no dia a dia, toda ajuda que a gente presta para um com o outro durante todo o nosso dia de negócio e para que você possa dar sugestões também, para que você possa contribuir com o nosso conteúdo e a gente está aqui para falar abertamente do nosso dia a dia de agente de viagem. Então, meu povo, hoje eu estava pensando muito até sobre o tema que a gente ia conversar e eu me peguei refletindo sobre a importância, né, para a nossa profissão do networking dentro da nossa agência de viagem. E eu queria saber de vocês, né, como é que é, Book, por exemplo, dentro da tua agência em Floripa, qual que foi a importância lá no começo da agência, né, desse networking? Como é que é hoje esse networking? Eu queria ouvir como é que funciona tudo por aí. Bom, o que muita gente não sabe, principalmente o consumidor final, é que uma agência ela é constituída de fornecedores, né? E a gente conhece esses fornecedores muito através desse network, né? Para a gente aqui na R2T Travel foi extremamente importante ter esse network para o nascimento da própria agência, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, quando a gente começou, a gente só começou por conta de um amigo que trabalhava numa operadora e ele nos deu basicamente carta branca para poder começar as negociações, né? E uma outra coisa que é bem engraçada é que o próprio podcast, né, ele nasce de um network que a gente fez, né? Nós três nos conhecemos num evento, né, do turismo e o podcast ele nasce desse network, ou seja, ele é tão importante para a questão dos negócios em si, né, não vou dizer no nosso produto final, quanto nessas relações que a gente tem hoje de amizade até, né, construído por conta da profissão que a gente tem. Então, é extremamente importante tudo que a gente vem colhendo dos nossos amigos hoje, né? Eu posso chamá-los de amigos, desmistificando concorrência, que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que o mercado ele mudou bastante com relação a isso. Então, hoje, por exemplo, eu não vejo que nenhuma agência é minha concorrente. Ela tem a sua fatia do mercado. A gente tem as mesmas vitórias e as mesmas derrotas, só que a Sim. gente pode aprender, né, a compartilhar tanto as vitórias quanto as derrotas, e com certeza a gente soma isso no final para todo mundo. Não, sem dúvidas. E o mais interessante é até a gente olhar para a gente mesmo, né? Lembrar, eu também estou completando esse ano 13 anos, né, de empresa, e eu lembro de mim lá no começo, né, vamos dizer, aquele embrião, né? E aí, como foi importante esse relacionamento, porque foi através dali. E não adianta, turismo é sobre pessoas. Então, tem fornecedores que caminham comigo 13 anos. A gente muitas vezes viu empresas abrirem, fecharem no turismo, e as que permanecem fazem toda a diferença, né? É aquele profissional que a gente pode contar. E com os agentes de viagem não é diferente. Nós chegamos até aqui, nossa, eu conheço o Fábio há muitos anos, muito antes da ideia desse podcast aparecer para nós, né, dentro de uma convenção, e isso ter fortalecido, né? E, Fábio, como é que é? E como é o networking? Você faz mais networking aí em São Paulo?
costuma ter, né, que participa de grupos de WhatsApp? Como é que é isso aí para você? Assim como o Book disse, Adriana, é muito importante que o network seja visto pelos agentes como uma grande ferramenta. Aqui para a gente sempre foi algo primordial. E não, a gente não busca ficar somente focado na cidade. Eu acho que isso é muito importante. Hoje, com o que a gente tem aí de canais de comunicação, o mercado ele se tornou mais abrangente. E esse podcast é um caso que mostra isso bem claro, né? Onde hoje a gente tem aí contato, tem aí o network expandido para outras cidades, para outros até países, né? Então é primordial que a gente não fique vinculado apenas ao núcleo, né, do qual a gente está inserido, ao município ou muitas vezes aqueles colegas mais próximos, mas que a gente possa buscar sempre contatos maiores, mais longe, né, que possa buscar não só os contatos não só de colegas, mas também de profissionais, fornecedores que estejam próximos, né? Diante disso, a gente sempre buscou estar fazendo visitas em feiras em outros estados, para que a gente possa estar conhecendo sempre tanto os novos fornecedores quanto novos colegas de profissão de outros mercados. Porque se você fica focado apenas no seu espaço, você acaba não tendo uma visão geral de como que está o andamento da área como um todo, né? Você acaba não vendo que, às vezes, você manda o cliente para um destino, só que lá é outra situação, lá tem umas condições que, se você não conversa com ninguém, você poderia ter prestado uma experiência melhor se você soubesse. Então, você ter um network mais expandido, você não ficar focado apenas no seu meio, é primordial dentro do turismo hoje. E aqui sempre foi assim, eu sempre busquei trazer aí novos colegas e novos profissionais, sempre de áreas expandidas, estados, países, porque isso é primordial dentro do turismo. E Você uma usar a coisa, Sabe, base Fabi? geral. e uma Sabe coisa o que que eu eu ia falar gosto, aqui? pode falar, vamos lá. Sim, Desculpa, sabe o que eu ia falar aqui? É o seguinte, o network para a gente ele é tão importante, e eu acho que eu vou fazer um paralelo aqui. Nós, agentes de viagens, né, que temos agência, seja ela física, seja ela online, enfim, da maneira como a gente atende, isso para mim pouco importa, mas o que importa é que a gente sim, a gente é o nosso maior concorrente hoje é a própria internet, vamos dizer assim, né? O network para a gente ele é tão importante para encurtar essa distância de uma informação que ela é de uma fonte, às vezes, não tão segura, que a gente tem na internet muito material, e às vezes até falsos entendidos, né? Enfim, que exato. falam e que estão ali toda hora botando conteúdo na internet. Esse network que a gente faz em feiras, que a gente tem nos nossos grupos de WhatsApp, são experiências reais, experiências que Exato. as pessoas viveram ou que já tem a experiência de ter passado por aquele assunto, ou aquele caos, enfim, e nos transmite muito mais segurança e muito mais fidelidade para que a gente possa, para o nosso cliente, dar a informação de uma forma correta, né? É como o Sim. Fábio falou, a gente encurta a distância, né? Às vezes a gente precisa de uma informação, sei lá no Egito, eu conheço um fornecedor que está lá, porque eu conheci ele numa feira, e aí eu tenho o contato dele pelo WhatsApp e às vezes, em vez de eu tentar procurar aquilo, sei lá, de uma fonte que eu não sei, eu vou direto naquele contato e a gente Sim. encurta essa distância. E é por isso a importância, aliás, a importância de ter o seu agente de viagem, né? Isso Você ter não, agente de Exatamente. viagem é e chique. uma coisa importante que às vezes a gente está aqui usando a palavra network, mas vamos tentar, às vezes pode ser desconhecido para alguém. Networking na prática, para vender, é você buscar mesmo se relacionar com outras pessoas, não ficar esperando que as pessoas venham até você, né? E muitas vezes, quando a gente fala de participar de feiras, eu já ouvi muitos colegas, às vezes, falando: ah, eu não vou gastar com. E, na verdade, aquilo ali é um puta investimento a longo prazo, né? Então,
Me fala, eu queria saber de vocês, assim, quais são as feiras hoje no mercado que vocês falam assim, cara, essa aqui tem que ir, isso aqui faz toda a diferença, que eu participe porque eu realmente me atualizo. Que feiras são essas que vocês gostam de participar e que são boas dicas aí para quem está nos assistindo? Olha, eu tenho as minhas queridinhas, aquelas feiras que, sinceramente, eu vejo como as feiras que de fato movimentam o mercado de turismo. Para mim, são três primordiais, né? Que eu acho que um agente de viagens que não se propõe aí nessas feiras acaba perdendo muito de mercado, muito de negociação, muito de network, perde muito. Que são WTL, aqui em São Paulo, a ABAV, que ano passado foi no Rio, esse ano vai ser em Brasília, e temos também a Festures, em Gramado. São três feiras que, sinceramente, eu considero ponto alto aí do mercado de relacionamento do turismo, né? Existem algumas outras menores, mas que, assim, as feiras menores elas são legais para fazer algumas coisas mais pontuais. Você acaba tendo uma quantidade menor de pessoas e acaba deixando o contato mais próximo ali com o teu fornecedor, né? Acaba sendo mais fácil para você, se estiver levando um problema, para que você possa resolver ali, né? Agora, no quesito obter novos negócios, de fazer um networking muito mais amplo, com muito mais pessoas e empresas, essas três são primordiais. Eu creio que são as que não É, pode faltar no calendário de ninguém. no meu top 3 elas estão, né? Mas assim, disparado no top um para mim é a WTM, porque é o momento onde a gente realmente encontra fornecedores tanto nacionais, mas principalmente fornecedores internacionais, né? Os caras investem grana para estar aqui, a gente brasileiro movimenta muito. Então, para mim essa realmente assim é uma que eu não deixo de ir. E a do Rio Grande do Sul, a Festures também é muito boa, né? Eles têm assim uma organização de tirar o chapéu, né? Tu já foi em alguma dessas, Book? Como é que tá aí na tua agenda de É, eventos? o meu top 3 também, né? Eu, o ano passado, percorri o Brasil todo aí em feiras. A gente foi em quase todas, eu, Fabinho ali, a gente foi em quase todas. Tivemos em muito. E, assim, a BAV me surpreendeu ano passado, positivamente. Fazia muito tempo que não ia na BAV. Foi uma feira bem legal, né? A Festures para o meu mercado aqui, com certeza, para mim é top um, né? É onde eu encontro todos os meus fornecedores, os meus executivos. A WTM eu tenho ido nos últimos 3 anos, eu fui, achei sensacional e, assim, concordo contigo em 100%, Adri, que pra gente, é uma feira que a gente sai fora da caixa, assim, né? A gente realmente encontra aquele fornecedor inter, né? O gringo, né? É uma feira que tu gasta teu inglês, aliás, inglês para a gente de viagem, né, galera? Assim, tem que todo mundo tá bem afiadinho, porque a Exatamente. gente vai encontrar no caminho aí alguma coisa que precisa, né, dar um somebody love lá e tal, então tem que falar, isso é primordial para um agente de viagem que quer estar posicionado. Então, essas são as três feiras. Ouço bastante falar de uma feira em Búzios, ali da TBN. Não fui ano passado, eu tô com convite, mas não vou conseguir esse ano. E tem uma feira em Fortaleza, que eu acho que para o mercado do Nordeste é bem importante também. Não recordo o nome dela, mas eu acho que é bem importante, porque Então a gente vamos acaba já vendo as descobrir aqui ao feiras. vivo. Vamos é, descobrir. porque assim, o Fabinho, o Acho que a Fabinho e tu BT, foram bem assertivos, mas eu acho que essas três feiras elas remetem muito ao nosso mercado sul-sudeste, né? É, E a gente, como vive num sim, país que é exato. continental, pô, às vezes é é, difícil da pessoa, como a gente, né? A gente tá aqui em Floripa. Pô, para mim, uma feira lá em Fortaleza, cara, é um investimento que às vezes eu vou para uma feira internacional, né? sim. Então, assim, às Exato. vezes não vale a pena, sendo que eu sei que lá eu vou encontrar basicamente os mesmos fornecedores que vão estar nessas três feiras aqui. Agora, o que A é de certo, Fortaleza é a BTM. isso, essa aí, BTL, muito, isso. É bem boa, ela é muito legal. boa. Eu já tive É, nessa também. E o ano passado a gente foi em uma que eu achei muito legal, bem específica, que foi a Ski Brasil. Ski Brasil, né, Fabinho? A Expo Ski. Expo Expo Ski Ski. também Cara, é Expo fantástica para Ski, esse mercado. uma feira que me surpreendeu também positivamente, bem direcionado para o produto, mas também só fornecedor gringo.
assim, conversando diretamente com as estações, com os hotéis, muito bem organizada. Vai ter esse ano de novo, em setembro. Acho que, se eu não me engano, é só convidado, é uma feira já mais elitizada, assim. Isso. Então, acho bem. Também é um formato de feira que eu gosto bastante também, que são Hum. formatos mais fechados, onde naquele formato de negócio mesmo, né? De você sentar na mesa e ter aquele round com o fornecedor, de trocar um papo, trocar um oi, explicar, Fazer já ter o contato negócio, com a né, pessoa Book? direta, fazer negócio mesmo, exatamente. Exato. Exatamente. Né? E Eu outra acho que coisa, a gente até se diverte nas feiras, mas a gente é, trabalha bastante. e o Fórum Pan-Rotary Sim, também é um que acontece até antes da WTM, né? Ah, é É, verdade, é. esse também é um exato. evento que às vezes a gente acaba deixando de lado, mas ele tem muito essa parte de capacitação, sabe? Eu gosto muito dela e são, acho que essas feiras aí que a gente trouxe já são boas referências. Mas se você está vendo aí, de repente, você participa de alguma outra, comenta pra gente, até para que a gente também esteja atualizado de outras feiras, né? E que a gente possa Saiba qual é participar. a queridinha desse mercado, né? Porque, E como o Book disse, como tem várias que são regionais, né? Que vão atender melhor cada região, então os agentes que estão aí assistindo a gente, que tem aí na sua região uma feira mais específica, conta um pouquinho para a gente aí, para que a gente possa também trazer e apresentar para outros, né? Essas outras opções, né? Fora essas maiores, mas que também tem essas regionais, porque tem muita gente de viagem que de fato precisa, não tá com olhar para isso e nem sabe por onde ele começa sim, a visitar uma feira. Quando que tem, onde que tem, que feira que tem, o que faz sentido, o que não faz. Então, às é, vezes, mas trazendo isso, ouvindo, vai conseguir ter o acesso. Fábio, mas a coisa, dica básica, né? Hoje, assim, o tio Google tá aí para isso, né? E ele eu, para mim, assim, é uma das minhas ferramentas importantíssimas aqui no meu trabalho e que possibilita esse networking e que encurta, né? Como o Book falou, encurta também muito esses processos. Muitas vezes a gente se prende, né? Do tipo, não sei, não faço ideia. Cara, digita no Google, e o ano que você tá. Pronto, já vem uma relação gigantesca, né, para você se organizar e Ah, planejar. E uma precisa de coisa que uma eu gosto, proatividade aí. e o que eu gosto muito, quando a gente fala sobre networking também, é rede social, né, cara? Rede social e as plataformas, de uma forma geral, online, facilitam muito a nossa vida. Book, como é que é hoje, assim, para ti, fazer networking? Você curte usar as suas redes sociais para esse tipo de contato com outros agentes, ou até mesmo com fornecedores? Como é que funciona aí na tua agência? Sabe, Adi, que até tu te respondendo e já entrando no que nessa linha de raciocínio que tu estavas tendo ali, eu acho que o agente de viagem hoje, ele é, de certa forma, até preguiçoso, né? A gente vê muito nos grupos de WhatsApp ali, pessoas que se dispõem a responder muito e pessoas que se dispõem a perguntar muito, né? Eu acho assim, a pessoa que pergunta muito, ela está muito confortável no ambiente, daquele ambiente de network que ela está participando, né? É como tu falou, cara, tudo está no Google, tudo, absolutamente tudo está no Google. Inclusive, até as coisas erradas estão no Google, mas a gente Exato. acaba filtrando o que é certo e o que é errado, dentro dessas opiniões que a gente tem, né? Como eu falei, eu costumo, eu já tive mais participação nas minhas redes sociais, hoje eu procuro desenvolver ela de uma forma onde a gente define uma estratégia aqui na agência, onde a gente está criando não digo personagem, mas uma referência, né? Eu vejo muito assim, o conteúdo para mim na rede social ele ficou um pouco atrapalhado no sentido de que apareceram muitas pessoas, todo mundo sabe viajar, né? Nesse sentido, todo mundo virou viajante de uma hora para outra. Todo mundo acaba discorrendo sobre o que acha que é melhor ou Contando a pior, sua ou opinião. contando sua opinião, exatamente, e nada contra isso, acho que nada contra isso, não é sobre isso,
mas muita gente virou entendido do dia para a noite, né? E a gente que está aqui na Labuta há muito tempo, na minha visão, eu, por exemplo, fiquei um pouco perdido, né? Pô, onde eu entro, onde é que eu entro nisso, né? Então, eu estou procurando deixar a minha identidade, a minha autoridade, na verdade, bem definida. Uhum. Gosto bastante de rede social, né? Gosto bastante, mas a minha rede social pessoal, ela versa sobre várias coisas, sobre viagem, sobre música, sobre moto, sobre um monte de coisa que eu gosto. Sim, Mostra um pouquinho do meu dia a dia, não tanto, também gosto bastante de privacidade, assim, mas eu acho extremamente importante. Apesar de tudo que surgiu, a gente consegue ali também ter muita informação, assim, muito rápido, né? Das coisas que mudam, sim. enfim. Acho que ela é extremamente importante, cara. Isso aí, o agente de viagem que ele não está conectado, que não está antenado, a banda passa muito Eu vou rápido mesmo. compartilhar a minha experiência, porque hoje o meu negócio ele é sempre digital, né? Eu já tive agência física, comecei com agência física e depois de 2000 eu transformei a agência numa guia, mas aí isso é papo para um outro podcast, a gente ainda vai falar sobre isso também. Mas assim, e aí desde 2000 o meu negócio ele é 100% digital. E eu tinha minha rede social pessoal, né? Era dessa forma, não existia, Uhum. até tinha a rede social da agência, mas sempre focado naquela coisa da gente ficar divulgando o pacote pronto, né? E aí veio um turbilhão de mudanças aí, e eu tive que correr para aprender com tudo isso. E eu digo para vocês, hoje a rede social ela é mais do que fundamental, ela é o principal canal onde as pessoas me acham, né? E isso expande demais. E falando de agente para agente, tem muitos agentes de viagem que seguem o meu trabalho e que muitas vezes trazem relatos, inclusive, de aprender com o meu conhecimento. Então, isso é muito Eu massa, sigo, né? eu sigo, aprendo direto. Então, Eu conheci a Adriana através da rede social. Fui seguidor dela lá do comecinho. então eu Aí digo para depois que vocês, eles conheceram a Fê. exatamente. Então, assim, o que que eu quero dizer? Rede social é fundamental. Mas, assim, a gente tem que tomar um cuidado de ter um filtro, de entender que a gente não dá conta de seguir todas as tendências, de, né, enfim, de seguir o que a modinha está fazendo. Eu digo para vocês, eu estou há um ano e meio fazendo as mesmas coisas. Tipo, eu tenho uma rotina de fato. A rede social se tornou um braço do meu negócio muito importante e eu só faço aquilo, porque no momento que eu comecei a abrir demais os meus ouvidos e seguir muita gente, etc., cara, aquilo bagunçou minha mente de tal forma que depois, como tu falou da questão da identidade, né? Eu me perdi naquele momento. Hoje, Uhum. eu até gosto de trazer assim, hoje eu tô na minha melhor versão, porque eu aprendi quem de fato eu sou e eu mostro isso. E uma das coisas que fazem as pessoas me contratarem, isso que me chama mais atenção. As pessoas falam assim: você fala mesmo. E às vezes o agente de viagem está ali do outro lado, ele tem um conhecimento massa e não usa isso para fortalecer o networking dele com clientes, com fornecedores, com outros agentes. Se eu contar para vocês, eu atendo clientes de outros agentes de viagem. E não existe aquele lance do, ah, ela vai abocanhar meu cliente. Não, cara, eu sou tua parceira, né? Então, assim, Sim. vocês também têm esse lance, tipo, vocês prestam serviços para outros agentes de viagem, clientes de agentes. Como é que é isso aí na tua agência, Fábio? Então, com relação a atender outras agências, eu acho assim, de fato, a rede social, ela, dentro do turismo hoje, é o que tem de primordial, não tem como hoje, uma agência que não está inserida e não está praticando nada dentro do digital, está fadado a assumir no mercado logo logo, porque diante de muitas conversas eu tenho visto muita gente que ainda fica com o pé atrás do mercado, e muitas reuniões eu fico vendo o pessoal falando, eu tenho receio, talvez de vir um golpe. Gente, receber golpe de rede social é a mesma coisa de você receber na rua, sabe? A atenção ela tem que ser a mesma e a disposição ali é mais de pessoa de bem do que de mal. E é um canal que não dá para você deixar passar, porque não é que é um dos caminhos futuros, é o único caminho futuro.
nós estamos chegando em uma era que não tem como você desassociar o digital do real. Então, é muito importante para o mercado que as agências estejam inseridas. Aqui a gente utiliza bastante. No quesito de atender outras agências, o que acontece? Para o nosso mercado, acaba não sendo porque boa parte do nosso atendimento é lazer, é para o atendimento final, né, para o cliente final. Mas assim, a gente tem muita parceria assim com outras empresas, com outras agências em produtos específicos, né? Por exemplo, nós temos uma colega que ela trabalha, a agência dela é focada o nicho para viagens com pet. E o que que Legal. acontece? O que que é importante as pessoas observarem, né? Que você não atende o mercado como um todo. É que nem o Book falou antes. Hoje não dá para você ficar olhando para outra agência como concorrência, porque o mercado ele é muito grande, tem fatia para todo mundo. Então, hoje, até essa colaboração que a gente faz em grupos, um ajudando o outro, ele deixa isso muito evidente. Então, já não tem mais o espaço para aquele negócio, eu vou esconder informação, ou isso eu não vou passar para aquele por causa disso, por causa daquilo. Então, quando você consegue gerar uma autoridade, rede social você tem que gerar autoridade no seu produto, que é onde você consegue ter aí uma visão maior dentro da rede social. E quando não é o seu mercado, eu acho que é super válido você fazer uma parceria com uma outra empresa que atende isso. Você deixando claro, sabendo que aquela empresa é uma empresa parceira, não tem o porquê de não fazer. Como eu citei essa agência, quando temos aí cliente que tem uma questão de mudança, de tá mudando de um país para o outro, ou está indo para algum destino e quer viajar com o seu animal, cara, não é o meu know-how, não é aquele Não, já pensou? suporte específico, Já sabe? pensou Ah, você quer ferrar, né, viajar Fábio? com. Exato. Olha É, o caso da Gol aí, que foi o uma, caso da é, companhia com o proprietário do animal, ok. Mas pensa você como agência colocar envolvido numa situação como essa, porque você fez alguma coisa errada, ou colocou um trecho errado, alguma coisa, sabe? Ou o serviço não foi feito de forma adequada, ok, ou não estava adequado, enfim. São N situações, N coisas que pode ter aí, e às vezes um profissional que é autoridade naquele produto vai atender melhor o teu cliente. claro. E assim, o cliente, quando ele é bem atendido por você, ele não vai te trocar porque aquele serviço você apresentou e ele fez ali com aquele, baseado no que você mostrou, como um agregado da sua função. Olha, eu estou cuidando da tua viagem toda, só que a parte agora do teu embarque do seu animal vai ser feito por um colega nosso, tal, da empresa X, e ele vai fazer essa parte contigo. Super natural e hoje é extremamente necessário. Ô E Fabinho, você, eu tenho aqui vários sim, exemplos que eu vim da área de intercâmbio, né? Eu trabalhei muito tempo com intercâmbio. Então, a minha imagem durante muito tempo ficou atrelada à questão de intercâmbio. E tem 10 anos que a gente não trabalha mais com intercâmbio, né? Só que eu tenho os meus parceiros, né? A gente tem um parceiro que é bem conhecido nosso, o Roger, né? Então, o Roger, por sim, exemplo, o Roger roda. é bem engraçado, porque o Roger, por exemplo, ele tem como funcionária hoje, uma ex-funcionária minha, né? E toda a nossa demanda de intercâmbio a gente repassa para ele. A gente tem uma parceria de 10 anos, na realidade, super Tá tranquilo. vendo? Assim como eu sempre falo que, tipo, hoje, por exemplo, a Adri, ela tem um nicho que às vezes eu preciso e aí eu preciso usar ela, eu posso indicá-la sem problema nenhum, mas eu tô no mercado, a gente está no mercado aqui em Floripa, eu sempre falo, Floripa é um ovo, né? Então a gente tem Sim. vários amigos aqui que são donos de agência que a gente acaba atendendo clientes simultaneamente. Às vezes um cliente meu compra uma viagem comigo hoje, amanhã compra viagem com a Carol, por exemplo, que compra com o Roger, e ele volta para mim, e isso está tudo certo. Isso quando a pessoa não emite Sim. passagem comigo, hotel com ela e não sei o que com o outro, que É. também é bem E tem que comum. ter E a essa gente trata o flexibilidade, cliente, né? e a gente trata o cliente da mesma forma. Isso é muito Igual legal, que é todo porque mundo é amigo, aí eu sempre dá falo pra assim, ajustar, né? o network que a gente construiu durante esses anos todos, ele é baseado em uma coisa só, que é o respeito. Todos nós somos profissionais, bons profissionais,
e que o próprio cliente ele entende e até fica dividido no tipo, cara, com quem que eu vou comprar? Eu compro com o Bug, eu compro com o Roger, eu compro com a Carol, ou com quem que eu compro, entendeu? Porque os Sim. três são excelentes profissionais. Então, eu sempre vou estar em boas mãos. E é muito engraçado isso, acontece muito com a gente aqui. Do cliente meio que rodar. Daqui a pouco, putz, cadê o fulano? Pô, o fulano, não sei o que, daí eu vejo ele viajando, pô, ele comprou com a fulana, ou comprou com o fulano. E aí, tu fala, daqui a pouco ele vem e te procura aqui de novo. Cara, tá Sim. tudo certo, porque são relações que a gente construiu de forma profissional, respeitosa, e que isso é duradouro, né? E o cliente, ele percebe isso. Isso é muito legal. E uma outra coisa que é Sim. legal a gente também citar, que eu acho que às vezes, às vezes passa, é aquele famoso óbvio que precisa ser dito, né? Então, por exemplo, uma parceria, né, que às vezes vem muito de um networking feito em eventos, em feiras, muitas vezes você se conecta com a gente de viagem, e às vezes você é da mesma cidade, que nem você está falando aí, e de repente você fala assim, cara, pô, tem um desejo de montar um grupo, por exemplo, seja uma saída de cruzeiro, ou quero montar, tem uma demanda aqui para Peru, por exemplo, e aí eu tenho um agente de viagem da mesma cidade que a minha, e eu chego, cara, vamos fazer um bloqueio junto? Vamos vender essa saída juntos para a gente se fortalecer? E vamos ganhar dinheiro junto? Isso é o mais importante. E às vezes os agentes esquecem da Verdade. importância de usar. Às vezes a Exato. gente fala assim, né? Networking, né? Fala essa palavra em inglês e tal. Cara, networking na real é tu pegar a lista do teu celular, olhar para aquelas pessoas que você tem e fala assim, cara, eu vou mandar mensagem para Maria, para o João, para o Pedro e vou falar, oi, tudo bem? Ó, eu sou da agência X. Eu fiz muito isso, tá? Eu compartilho com vocês na caruda, assim. E você já me conhece, eu sou dessas pessoas bem carudas. E eu ligava para as agências oferecendo, ó, trabalho. Você trabalha com isso? Está precisando? Que eu atendo. Por quê? Porque muitas agências começavam a trazer nesses grupos de WhatsApp que a gente participa. A gente está ali, é um lugar que a gente acaba também, né? Às vezes desabafando, colocando uma situação de problema, pedindo ajuda, pedindo uma referência. E muita gente trazia muitas. Tem fases, né? Vocês participam de grupos em comum e outros também. Então, vocês vão se identificar. E tem agentes de viagem que usam esses grupos para lamentação, né? O que eu acho um loss. Eu penso assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque, porra, onde tu vai, tem o tal do X9 na merda de um grupo do WhatsApp. Então tu tem que cuidar, porque tem um filho da puta que depois vai te ferrar com um fornecedor em comum, entendeu? Vai Não, levar o teu assunto para o fornecedor. não faça isso, agente de viagem. Caraca, você é do mesmo time da gente e dos outros que estão nos grupos, né? Então, pensem fora da caixa, mas às vezes olhem para o óbvio. Existe muita coisa óbvia que as pessoas poderiam estar fazendo e não estão fazendo pelo networking delas. Sabe uma coisa que eu vi uma vez, trazendo aquilo que o Book tinha falado, agora há pouco, falando dentro dos grupos, né? Que você acaba tendo muita gente que ajuda muito e outros que perguntam muito. E isso, de fato, acaba acontecendo bastante. E assim, é algo que, de fato, é que nem o Book disse, as pessoas ficaram, tem muitos ali que são preguiçosos e confortáveis nesse ponto, que acabam não prestando atenção que, às vezes, se ele tivesse ali fosse um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais proativo, até para ele mesmo, favoritasse as coisas ao longo do tempo ali, Sim, para que fosse consultando depois, sabe? Para não ter que ficar toda hora, porque tem muita gente que entra no modo preguiça dentro dos grupos também, e assim, hoje perguntou uma coisa, vai amanhã, pergunta a mesma coisa. E aí teve uma coisa isso. que um perguntou ali há meia hora atrás, e ele pergunta de novo embaixo. Eu falo, caramba, consulta ali, cara, joga ali na lupinha primeiro, se alguém já não falou sobre isso. Sabe, teve um grupo, tem um grupo aí do qual eu participo, que rolou até uma briga por causa disso, porque colocaram como regra no grupo. Gente, antes de consultar, primeiro consulta a Pergunta. lupa, senão vai Isso. ser banido. Senão vai ser banido. Eu sempre falo o seguinte, Fabinho, antes de perguntar, cara, tu escreve e lê o que tu vai lê o que tu vai perguntar primeiro de Para tudo. pelo Tranquilo. Tu tem menos que ler para ver se clicar, tá né? Exatamente. certo, né, cara? Porque, pô, porque, assim, cara, Exato. eu já vejo assim, eu já vejo, eu sou um cara bem brincalhão.
E às vezes, cara, eu vejo uma pergunta que ela é tão óbvia, que a resposta está na própria pergunta da pessoa. E aí, Isso. tipo, e a pessoa ainda insiste em perguntar, cara. Então, assim, pô, um cara, assim, ó, um agente de viagem, também isso é um outro problema que a gente vive no nosso mercado, né? Assim, todo mundo virou agente de viagem do dia para a noite, né? Exato. Enfim, boom de milhas, boom de mentorias e coach de E não, viagens, sei lá, que e não para denomina de isso. ter curso aí querendo fazer Exatamente. agente de Todo viagem. mundo, todo mundo virou agente de viagem. Cara, eu participo de um grupo que às vezes eu me espanto assim, cara, da onde a pessoa acordou um dia e dizia assim, putz, eu acho que eu vou ser agente de viagem, cara. Eu acho que é isso que eu vou ganhar a vida, vai estar muito fácil, porque, pô, todo Até mundo pegar a primeira viaja, todo mundo bica. não sei o quê. Então, cara, assim, Foda. aí a pessoa não, ela não sabe nem por onde começar. Primeiro de tudo, ela não sabe por onde começar. E daí Exato. ela vai no Google, ela acha lá, sei lá, esses grupos, né? Esses grupos que reuniram agentes e agências, que tu tens uma certa inserção e ali tu já joga naquele boom de informação gigante, onde tu não tem filtro, né, cara? Tipo, é absurdo assim. Mas a gente acaba, dentro disso tudo, também nos protegendo, e a gente acaba indo para lugares onde nós somos mais identificados. É isso que a gente falou. Para quê? Para que eu construa uma relação de ganha-ganha, como a Adri falou, cara, porque todo mundo aqui tem que ganhar o seu dinheiro, obviamente, isso é muito bom falar. Nós, agentes de viagem, somos pagos, bem pagos por tudo aquilo que a gente externa e sabe e passa para os nossos clientes, cara. Eu acho que o agente de viagem que não se valoriza, ele já nem deve estar aqui, assim, no nosso lado, né? Ele já nem merece ser agente Exato. de viagem. O cara que vou usar, o cara que se prostitui por rabo, o cara que não bota preço no seu trabalho, ou que ele se vende por qualquer coisa, ele já nem merece estar no Banidos. Essa é a real, né? Então já Com Exatamente. entregado certeza. ali. E, Ele essa, é o e, essa, banido do e é isso, banido. cara. Por exemplo, hoje né, ainda dentro desse assunto, eu tenho pessoas que eu tenho, se eu tiver algum perrengue com um passageiro meu que eu não puder atender, cara, eu vou indicar o Fabinho, eu vou indicar a Ada, eu vou indicar um monte de gente que eu sei que vai atender o meu cliente da melhor forma possível e tal, e ainda vai dizer no final assim, cara, ó, e a próxima é com o book lá, saca? Tipo, aqui eu só cumpri o meu papel de ajudá-lo. E eu acho que é disso que a gente tá falando bem, assim, né? Cara, a gente tem que construir relações onde a gente tenha confiança na informação que a gente passa, né? Confiança na informação que a gente recebe, para que a gente possa, no resultado final, para o nosso cliente, dar o melhor do melhor que a gente é. É bem Isso por aí. aí. E uma coisa que é legal Exatamente. para a gente, né, é reforçar aqui. Você, agente de viagem, precisa ter clareza de que o networking é extremamente importante. Mas mais do que isso, você precisa enxergar o teu colega agente de viagem como teu parceiro. E parceiro aqui, quando a gente fala de parceria, vinda de um networking, não tem muitas vezes relação só com o dinheiro, né? Claro, o dinheiro ele é uma consequência muito positiva de um bom networking, uma boa parceria. Mas enxergar, então, por exemplo, eu não enxergo concorrência nenhuma com os meus colegas. E olha que existe muita gente trabalhando que eu com formas diferentes. Mas é você entender que ele pode sim te ajudar, né? E que ele pode, às vezes, te ajudar com uma orientação que talvez ele conheça. Às vezes acontece muito, a gente participa dos fan tours e às vezes a gente tem uma experiência diferente e aí aparece o colega pedindo uma informação específica que, pô, você acabou de ter a experiência naquele destino. Cara, isso é networking, isso é você, essa troca é importante, né? E uma coisa que eu quero trazer para vocês é que sim, este nosso primeiro episódio, infelizmente, está chegando ao fim, né, meninos? É isso Adoraria que a aí. gente pudesse continuar conversando. Mas uma coisa importante aqui, né? Eu quero saber, né, como é que foi para vocês essa primeira experiência de podcast, Fábio, Bu, vocês se sentiram realmente bem à vontade? A gente está aí começando esse nosso projeto. Então, eu quero saber de vocês. Estamos aqui abertamente falando sobre tudo, estão de boa? Como é que vocês estão aqui chegando ao fim do nosso primeiro episódio?
Olha, eu acho que tem futuro, vamos levar isso adiante. Eu acho que é isso mesmo, é um canal de a gente para a gente, então é para desabafar, para trazer aquilo que incomoda, aquela dúvida, se o que está fazendo está funcionando, trazer os perrengues que acontecem com os clientes, né? A gente sabe que tem muito e em cada região acontecem coisas diferentes. Então, eu acho que esse é o canal que vai fazer muito sentido para o agente de viagem que quer saber um pouco mais, quer desabafar, sem também ficar ali focado só nos grupos, né? Um lugar que dá um pouco mais de amplitude aí, para que o agente de viagem queira aí comunicar sem ter contato com o cliente, né? Então estamos aqui para isso, bem legal e vamos seguir, vamos para cima. E tu, Eu Book? acho que esse aqui, cara, foi excelente, sim, na minha opinião, excelente. É um assunto que é extremamente relevante. A gente vem falando, né, nos grupos ali por algum tempo, né, sobre a gente tirar esse projeto do papel, né, e lançar ele. Nós temos muita coisa para conversar ainda, né? Tem vários episódios aí para vir de conteúdos engraçados, de conteúdos tristes, de dicas É, enfim, histórias, perrengues, perrengues, enfim, na verdade, assim, do nosso bastidor, né? Eu sempre Exato. falo, assim, a pessoa do Instagram lá, que tá seguindo a gente lá, segue aí o @Adriana, segue aí o @Fábio, segue o @Rodrigo, tamo tudo junto, mas que às vezes as pessoas, elas veem o nosso Instagram lá, o Fabinho bonitão lá em Miami, o Fabinho bonitão em Dubai, ele acha que o Fabinho ele vive viajando na realidade, né? é. Acha que é rico. Toda hora ele tá viajando. Ninguém sabe os A gente carnês que a gente tem. a gente gostaria muito de estar nesse momento viajando. Inclusive, eu estou em Exato, Londres, Exato. né? Ó, o Fabinho com um É, avião da exato. Malásia eu tô ali, aqui né? em Ele Los tá, Angeles, aqui, tá em ó. Los Angeles, lá na Malásia. Tu vê, a única que está trabalhando realmente é a Adri. É a Adriana, é a única que O está no resto escritório. está todo mundo É, viajando. Então, gente, assim, é, não é assim que acontece. A nossa vida não é assim, não como a gente gostaria. Eu lembro uma historinha, quando eu comecei lá, 20 e poucos anos atrás, o turismo era muito legal. Eu tenho uma história que é o meu primeiro evento de turismo, o meu primeiro evento de turismo, eu ganhei um fan tour, ganhei uma viagem para Miami. Meu primeiro, essa eu vou contar numa outra oportunidade, que foi sensacional. E eu achei que aquilo ia acontecer direto, né? Pô, meu primeiro evento, eu tô trabalhando, eu já ganhei uma viagem, agora vai ser tudo certo. Mas assim, o que a gente tem para fazer aqui é justamente falar um pouco do nosso bastidor, para que o agente de viagem ele consiga captar algumas questões, que ele sim, possa também nos fornecer a sua expertise, né? Aqui ninguém sabe tudo. A gente aprende cada um, e acho que isso é um pouco do network, o network ele faz com que a gente aprenda com as pessoas das vivências, das impressões. A gente pode estar no mesmo evento e ter impressões completamente diferentes, pode fazer sim. networks completamente diferentes, e disso tudo, lá no final, no barzinho, tomando aquela gelada, o Fabinho vai dizer para mim, pô, porque olha só, eu fui em tal lugar, conheci o fulano de tal, putz, tá precisando disso, já tá aqui para ti, e vice-versa. Cara, isso é muito legal, isso é muito Exato. legal. Então, fico bem contente que a gente tenha tirado do papel efetivamente esse projeto e que a gente possa aí ter vários episódios. E já até vou dar um spoiler, porque nós vamos ter até convidados aqui, porque a gente tem bastante gente do nosso ciclo que merece, a gente merece ouvir as Merece ter histórias, né? espaço para Merece ter falar. Vamos dar espaço aqui voz que para são esses hilários, agentes. que é muito Vamos dar voz legal. para esse povo que quer falar. Isso aí. Vamos E trazer esse o mais povo. importante, né, é a gente ter essa liberdade de a gente ser nós mesmos, porque antes da gente ser um agente, somos pessoas que temos as nossas histórias e muitas vezes as nossas histórias a gente fica assim, será que alguém passa por isso também, né? Não. Sim, a Né? gente passa pelas mesmas Passa. coisas que a galera passa. Então, assim, ó, eu estou muito feliz de verdade da gente estar aqui estreando esse nosso primeiro episódio. E a gente vai deixar as nossas redes sociais. Eu quero convidar você para seguir a gente. Eu quero que você comente também o que você achou. Qual, de repente, foi alguma história de networking massa que aconteceu aí na tua, né, ao longo da tua agência de viagem?
ou da tua experiência como agente de viagem. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui, que eu nem combinei com os meninos, mas assim, eu queria que vocês comentassem e ajudassem a gente sobre temas para os nossos episódios. Eu queria que vocês colocassem, de repente, algum tema específico, algum perrengue, algum problema de fornecedor, enfim, que vocês queiram sugerir. Vai ser um prazer para a gente dialogar sobre esses novos temas nos novos episódios, né? Isso aí, tragam os temas e vamos jogar na mesa, hein? É Te isso aí. aguardamos no próximo episódio. Vem com a gente aí. Massa, Vamos valeu, lá. galera! Valeu!